Ô, rapaz, rapaga. Pessoal, e o mercado caiu. Tô de preto porque é isso. Bitcoin morreu de novo. Agora morreu de vez, né? Só que não, né? Claro. É claro que não. Claro que novamente ele morre e novamente é exagero, é intriga da oposição, novamente. E de oposição eu entendo, porque o que tem de oposição que enche o saco, né? Enfim, deixa pra lá. Mas Bitcoin derretendo, né, novamente, dadas as intrigas, né, da galera que é anti, né, os anti-pira, né, mas o Bitcoin não morre nunca, né? Pelo contrário, o Bitcoin vem fazer fundo, vem testar suporte, vem dar desespero em sardinha que acredita em narrativa tola de sempre, né? E aí quando a gente fala isso daí, porque a gente tenta extrair racionalidade no mercado, aí tem sempre aquele que diz, tá vendo a negação? A negação é o primeiro ponto antes do início do bear market. É o primeiro ponto antes do início do bear market. Cara, você tem que entender o seguinte, tá? Tudo o que as instituições querem é tirar dinheiro da sua mão justamente gerando panic sell. Gerando panic sell em um momento que não é propício para isso. E a gente vai estudar nesse vídeo por quê, tá bom? Lembrando, a gente está às vésperas de um CPI, então calma. É sempre importante a gente ver que às vésperas de um momento em que estamos à beira de gerar uma liquidez gigantesca no mercado, é isso que as instituições fazem, tá? Então, de repente, compensa esperar vir os dados revelados para a gente tomar uma decisão, mas a gente vai ver isso depois da vinheta, claro. Então, vai! Antes de qualquer coisa, dá seu like se ainda não deu like, se inscreve no canal se não está inscrito no canal e também ative o sininho de notificações caso você ainda não tenha ativado o sininho de notificações. Cogite entrar no nosso grupo free caso você ainda não faça parte do grupo free e cogite fazer parte do grupo VIP caso você também ainda não faça parte do grupo VIP. Beleza? Só entrar em contato comigo ali e a gente negocia sua entrada no grupo VIP pela fortuna de R$30 mensais, tá bom? Lembrando que o mercado não está propício para passar sinais aí com frequência, porque está um tanto quanto capcioso por enquanto. Mas tá com cara que vai formar um novo fundo, depende do CPI como vem e depende principalmente de quarta-feira que vem, né? Super quarta, né? Porque a super quarta não é bem super quarta, né? Acho que vai ser uma quarta comum, não vai ter reunião do Copom aqui no Brasil. Mas vai ter decisão de corte de taxa de juros lá nos Estados Unidos. E muito provavelmente vai ter corte em taxa de juros, né? Em especial se o CPI vir dentro do esperado, que é o que espera-se que aconteça, tá? É o que espera-se que aconteça. Então, nada mais normal quando nós temos um dado mercadológico prestes a vir dentro do estimado e sim, instituições já estão cientes de que esse dado deverá vir dentro do estimado. Quem comanda o mercado, quem controla o mercado tem essa ciência, tá? E é justamente por isso que eles espalham panic sell, é justamente por isso que eles espalham notícias desesperadoras de que a guerra comercial com a China vai se aflorar, de que supostamente a situação entre Israel e faixa de Gaza vai voltar com tudo, e começa a espalhar essas notícias de bastidores justamente para dar um choque no mercado e fazer com que as sardinhas comecem a vender os seus ativos para que eles se aproveitem, né, e comprem, né, esses ativos. Então, assim, cara, é normal. Esse tipo de movimentação é extremamente comum no mercado. E assim, a gente opera, que nem eu tô aí há 8 anos estudando esse mercado aqui, eu sei como isso funciona, cara. E é uma coisa que não me assusta mais. Essa queda no Bitcoin, essa queda no mercado como um todo, é algo que eu já tô acostumado a ver, né? É algo que eu tô acostumado a ver.
ainda mais próximo a uma revelação importantíssima como a inflação dos Estados Unidos, que é o CPI, que é equivalente ao nosso IPCA aqui no Brasil, né? E, poxa, é extremamente comum, né? Para comprar lá embaixo e depois que sai o CPI, ou IPCA aqui no Brasil, né? Eles jogam o preço lá para cima. É extremamente comum, né? Então, paciência, paciência. Eu vou passar tudo que eu espero que aconteça com base em análise de sentimento, com base em análise gráfica e tudo mais, tá bom? Mas é isto. Bom, vamos lá então para o que está acontecendo. Macroeconomicamente falando, nós tivemos hoje estoques de petróleo bruto. Eita. Pera. Pronto. Meu Deus. Só porque eu cliquei aqui, trava tudo. Trava tudo. Isso que o notebook ele só tem 64 GB de memória RAM. Processador Ryzen 7. A placa é 3060, se eu não me engano. Mas beleza, agora foi. Bom, hoje, estoques de petróleo bruto, nada que influencie tanto assim o mercado, tá? Ó, o CPI lá do Reino Unido ele veio abaixo do que é esperado. Mas tudo bem, isso não influencia o CPI dos Estados Unidos, tá? É outros 500. Mas já canta uma bola, de certa forma, tá? Pesquisa iniciais para serviço de emprego. De certa forma, importante a gente ficar de olho nisso, tá? Se vir dentro do esperado, eu acredito que vem até abaixo, né? Por conta que nós estamos com o fantasma do desemprego muito alto nos Estados Unidos, fantasma de recessão e tudo mais. Se vir abaixo do esperado, a tendência é que realmente seja negativo e que o mercado caia. Mas é ver acima do esperado, cara. Porque a gente sabe que a situação de o mercado de empregos ali tá bem complicado mesmo. A gente sabe disso daí. Então provavelmente vai vir acima. E nós teremos revelação do CPI lá nos Estados Unidos e também do IPCA aqui no Brasil, né? O CPI, o ideal é que ele venha no máximo 3.1, que é o projetado, tá? Qualquer coisa que venha abaixo de 3.1, estamos no lucro, tá? O mercado deve subir, deve disparar, tá? E eu pessoalmente acho que ele vem aí no máximo 3%. E se vier no máximo 3%, o mercado deve vir sim para cima. A gente deve ver S&P 500 subindo e consequentemente o Bitcoin sobe também, tá bom? Então, por quê? Porque isso deve indicar o quê? Corte em taxa de juros na próxima reunião do FONC, tá? Na próxima reunião que o FONC vai fazer, que eu acredito que vai ser na próxima quarta-feira, né? Acho que é isso. Deixa eu só confirmar para vocês. Coletiva de imprensa do FONC, então é isso aí, taxa-alvo de fundos do Fed. Então, na próxima quarta, dia 29 de outubro, nós devemos ter uma reunião do FONC no qual eles vão decidir se corta ou não taxa de juros. Beleza? Então é isso que deve rolar, tá bom? S&P 500. O S&P 500, ao contrário do Bitcoin, tá segurando muito bem. Ele deu o pump, fez uma onda 1 para cima. Tá agora em uma onda 2 de correção. Segurando o nível de retração de 0.5, ou seja, até uma Golden Ratio. Se ele for começar a ensaiar já uma onda 3 de Elliott, muito provavelmente vamos ver aqui só para ter uma ideia. O mercado subiu 3,2%. E o tamanho dessa onda aqui deve ser bem maior.
Não, vai subir mais. Então deve subir todos os níveis de Fibo. Deve vir tranquilamente para 6.950. Então, se for para ele completar a sonda 3, rompendo esse triplamento de 610 períodos, ele deve buscar aí 7.000 pontos, mais ou menos, tá? Seria o próximo topo histórico, a próxima all-time high do S&P 500, 7.000 pontos, né? Que seria uma alta muito considerável aí pro S&P 500. Muito, muito bom mesmo, excelente, maravilhoso, tá? Seria perfeito isso daí. No Bitcoin, gráfico de 15 minutos, a gente está conseguindo brigar com o Triple EMA de 610 períodos e EMA de 200 períodos, tá? Se o Bitcoin conseguir fechar acima desta EMA de 200 períodos, a gente deve ver, sem dúvida alguma, o Bitcoin para cima, tá? Mas ele deve conseguir o quê? Brigar aqui, para cima dela, tá? Então, ó. Além de brigar para cima dela, seria interessante o Bitcoin superar 111 mil dólares, né? E mais até, 112.200. Caso o Bitcoin supere 112.200, a gente deve ver o Bitcoin indo pegar pelo menos 115.500, que é onde eu acho que o Bitcoin vai, tá? Então, minha opinião, o Bitcoin deve vir, sim, romper 112.200 nos próximos dias, né? Os dados devem vir positivos, assim, positivos para o mercado, logicamente, ou seja, devemos ter uma inflação mais baixa do que ela está sendo esperada, né? Isso vai impulsionar o mercado a romper 112.200 e isso vai levar o preço para 115.500, 115.600, coisa do tipo, tá? Então devemos ter uma alta no Bitcoin em breve, levando-se em conta esta pernada de baixa que ele fez aí, tá? Deixa eu só confirmar uma coisa. De fato, ó, estamos com divergência bullish no mercado, que é muito bom. Ó, divergência bullish, tá bom? Temos fundos decrescentes no price action contra fundos crescentes. Minha garganta tá horrível, cara, que eu peguei uma gripe mais ou menos, tá? Então, perdoe se minha voz falhar. Contra fundos decrescentes no price action. Índice força relativa, fundos decrescentes. Price action, o índice força relativa a fundos crescentes. Contra no price action, fundos decrescentes. Então é isto, tá? Devemos ter uma retomada de alta se a gente conseguir superar a triplamento de 610 períodos de 200, tá? E se a gente conseguir superar 112.200, que é onde tem o 0.786, devemos sim, sem grandes dificuldades, romper pelo menos aí, vir buscar, né, 115.600 dólares perfeitamente. Tem estudo de sentimento para isso também, tá? Eu já vou chegar lá. Gráfico diário do Bitcoin, que me enche de esperança também. Nós fizemos um rompimento, fechamos alguns dias abaixo da EMA 200 períodos, porém formou uma order block abaixo disso. O que me deixa entender que é uma bear trap. Isso é indicativo de alta maravilhoso, né? Então, ó, fizemos aí um indicativo de alta muito, muito bom e deve jogar o preço para cima aí nos próximos dias, né? Já que a gente está conseguindo fechar acima dessa EMA 200 períodos. Caso a gente feche esse diário acima da EMA 200 períodos, nós devemos vir tentar aí buscar as próximas médias móveis, né? E, poxa, 114 mil seria um alvo muito, muito bom, já que a média móvel simples de 20 períodos tá mais ou menos nessa faixa de 114 mil, né? Que é onde eu imagino que o preço viria bater, no mínimo, 114 mil, tá? Seria um alvo bem interessante aí de 114 mil, tá bom? Alvo muito bom.
que fica justamente nessa região do 0,786 aproximadamente, né? 112, né? 114, por aí. Se não conseguir romper, esquece, porque aí é queda. Mas eu acredito que rompa. Eu acredito que rompa sim, tá? Sentimento do mercado, a gente vê que o Bitcoin cai, o fund rate muito baixo, que é ótimo, tá? O mercado pode a qualquer hora começar a subir sem problema com isso. Liquidations baixíssimo, ou seja, não diz nada por enquanto. Só que o Open Interest, cara, cai bastante quando corrige, o que é perfeito, excelente. Porém, quando o mercado tá querendo subir o price action, o Open Interest não tá subindo também, ou seja, não tá tendo interesse institucional nesta alta do Bitcoin, nesta tentativa de rompimento de alta, o que significa que o mercado não está interessado em alta, o mercado está nem aí para alta, né? Que é muito ruim. O mercado deveria estar interessado na alta, mas aparentemente não está nem aí não, tá? Então a gente tem que ficar muito esperto com isso, tá? Porque o Open Interest é o principal indicador de sentimento e não está ligando tanto assim para alta não, tá? O long short ratio, por outro lado, está altíssimo, que é péssimo, tá? Porque tem muita sardinha tentando abrir posição de long. O ideal seria muita sardinha o quê? Desesperada, jogando a toalha, e tem muita sardinha otimista querendo comprar agora, o que não é bom. O ideal seria muita sardinha desesperada vendendo, e a gente tem um mercado fazendo o contrário, que é bem ruim, tá? Então eu gostaria de ver o long short ratio bem lá embaixo, pelo menos no 1,5 por pontos, né? Porém, em termos de positivo, o CVD bem baixo, CVD em mínimas históricas, né? O que geralmente contribui para o mercado subir. No mais, Trading Light, nós temos pouca liquidez aqui para baixo, né? E, poxa, perdeu. Mas nos 114 mil dólares, a gente tem coisa de 300 mil bitcoins para venda. Ou seja, tem muita gente com interesse em comprar Bitcoin na faixa de 113 mil dólares, 114 mil dólares, né? 114 é onde mais tem, né? E certamente isso daí levaria o Bitcoin para uma faixa bem interessante, para uma faixa que é muito tempo muito tempo não, a gente chegou a tocar lá outro dia, não conseguiu romper. No mínimo ele faria um topo duplo nessa região e depois até ele poderia vir cair, né, de repente, mas não sem antes testar novamente os 114 mil dólares e dar uma chance a mais de venda para quem não aproveitou para realizar a venda naquele primeiro momento ali. Eu aproveitei e realizei uma venda interessante naquela região, tá? Ethereum está operando acima da EMA de 200 períodos, triple EMA de 610, muito bom, muito positivo. XRP operando acima da order block que deixou aqui, muito bom, tá? No momento está abaixo de médias móveis importantíssimos, o que não é interessante. O ideal de Ethereum seria comprar só acima de 2,76 dólares, tá? Solana abaixo da EMA 200 períodos, mas está próximo de romper ela. Interessante a Solana seria comprar somente acima de 2,12, por enquanto não é interessante comprar. ADA Cardano péssima, caiu muito, cara, muito, não tem suporte, não tem nada para segurar. Compre ADA Cardano somente acima de 0,84 centavos, abaixo disso, arriscadíssimo, tá? Sui perfeita porque está acima da order block, porém abaixo de médias móveis importantes, né? Sui é interessante, fica interessante acima de 3,33 apenas, abaixo disso complicadíssimo. Por fim, Dogecoin acima do order block, o que é muito bom, muito interessante, porém abaixo de médias móveis importantes, eu ficaria com Dogecoin acima apenas de 0,25 centavos de dólar, abaixo disso, complicadíssimo. Por esse vídeo é isso, falou, fui, adiós, tchau, tchau, até mais. Quem sabe a gente volta dependendo da volatilidade de mercado. Fui!